Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. Assisti ao lançamento em Lisboa do livro A Água do Lago Nunca é Doce, em março deste ano. Estiveram presentes a autora Júlia Caminito e Vasco Gato. Vasco Gato é o tradutor deste livro, que o faz para português diretamente do italiano. E isso faz toda a diferença. Eu, apesar de não ser uma grande conhecedora da língua italiana, tenho algumas bases, percebe-se que um livro ser traduzido da língua de origem faz toda a diferença em termos de expressões, em termos da cadência, em termos da linguagem utilizada. É um trabalho de orives que é feito e sente-se como uma prosa muito depurada, sem ser elitista. Gosto particularmente da escrita e das tramas italianas, que muitas vezes estão ligadas a sagas familiares ou a amizades algo problemáticas ou a vivências em subúrbios também eles problemáticos. Conseguem sempre trazer as vozes de um povo, do seu dialeto, da vivência na rua, da algazarra na rua, dos espaços abertos. Há um rasgo rude numa língua lírica. Mas voltemos ao livro. Esta é a história de Gaia, que nasce e cresce pobre, como diz a sinopse. Esta condição provoca-lhe um sentimento de constante humilhação, de revolta, de inconformismo com tudo o que a rodeia. É mesmo perturbador assistir a tanta raiva reprimida e é desestabilizador assistirmos na leitura a uma violência que nos desconstrói, que nos abala e que sofre réplicas, pois a redenção nunca chega. Gaia é filha de Antónia e é aquilo que normalmente nós costumamos chamar uma verdadeira mulher de armas. De facto, é uma mulher que protege os filhos à sua maneira. Depois do pai de Gaia ter ficado paralítico, Antónia é a mulher que leva tudo em frente, que tem a garra de nunca esmorecer perante as adversidades. Aliás, é comovente quando no espaço exterior da casa onde vivem, num subúrbio de Roma, Antónia vai estar a apanhar seringas do chão para proteger os filhos desses males. Apesar de ter um ar e um estilo impetuoso, não deixa de fazer isso para proteger os filhos. É assim uma espécie de contradição, de opostos. Tem esta atitude protetora com os filhos, mas por outro lado é bastante impetuosa e muitas vezes bastante forte. Gostaria que o livro tivesse explorado melhor esta personagem. Tem muito conteúdo, sacrifica-se pelos filhos, não consegue exprimir o seu amor, como já disse anteriormente, e a sua dedicação por palavras, pelo menos dóceis. Mas nem muitas vezes os seus atos são percebidos. Vamos olhar para a página 99, onde passo a ler uma citação. Diz assim uma frase de Antónia, para vocês perceberem, quando fala com Gaia. É assim que tu és, portanto abandonas as coisas difíceis quando elas aparecem. É assim bastante frontal ao mesmo tempo, mas não tem muitas vezes o cuidado com as palavras de dar o tal colo. Dá o colo através de atos e menos por palavras. Neste livro reflete-se também sobre o conceito de maldade, de uma raiva doentia, cega e até onde isso nos pode levar. Vou aqui à consulta a página 102, em que até vos aconselho a quem tiver interesse em adquirir este livro que o leia numa livraria de princípio ao fim, esta página 102, mas vou-vos ler aqui um excerto um pouco longo, mas que diz tudo. A raiva trepou por mim adentro. Tive de a expelir e agora está de novo no mundo. A minha raiva está deitada no terraço, a apanhar sol
e a fazer caretas, rasteja entre as sombras e assoma nas costas dos presentes. A minha cólera é crua, está viva, tem rosto, cabelo e mãos. Enverga calças de ganga coçadas nos joelhos e traz ao ombro uma carteira de pele já sem costuras num dos lados. Distingue-se pela insensatez, pela roupa de cores erradas. A minha ira é exagerada. Tem pernas compridíssimas, orelhas pequenas e dóceis, pés curtos e peludos. Quando ela aparece, costumo voltar a casa, não à da vila, mas à minha verdadeira casa, o desenho que fazia no asfalto com o Mariano, quando éramos pequenos. A C-A-S-A. Casa. Sento-me lá dentro, entre as linhas que traçamos. Bastante forte. Acontece uma situação numa primeira parte do livro, na qual Gaia, depois de ter sido ofendida, se insurge contra Alessandro, um personagem que destrói um tesouro de Gaia, uma raquete, que lhe custou muito a ter. E ela diz assim, ainda na senda do que é isto da raiva, ela diz assim: e se calhar não são as rosas que arrancamos dos jardins municipais, os livros que não entregamos a horas na biblioteca, não são as vezes em que comemos de boca escancarada, não são as faixas de emergência que usamos para a ultrapassagem, as discussões com crianças por causa das gomas de fruta, não são as mentiras e as más intenções. Mas na realidade é assim que nos tornamos em mulheres más. Também é um livro sobre as dores do crescimento. E na página 95, Gaia diz-nos assim: eu tenho de parar o quanto antes de ser uma menina imperfeita e transformar-me numa mulher que é possível amar. Causa-me um frenesi essa mudança. Atiro-me de cabeça para a mórbida competição dos corpos e dos olhares. Ela chega a dizer, e voltando outra vez ao tema da raiva, há muito rancor aqui, eu diria que este é um livro que nos fala sobre o contexto em que vivemos, em que nascemos e vivemos, depois as adversidades que muitas vezes a nossa família enfrenta, neste caso ela enfrenta uma condição económica e social difícil, e depois é um livro que não mede a raiva e o rancor perante uma adversidade. Ela diz que na minha barriga só moram pedras. Isto é de uma brutalidade, que eu diria, uma brutalidade de linguagem, que eu diria que é muito forte. Aliás, ela tem uma parte, que é na página 183, que também vos aconselho a ler, que diz-me assim: estou a comportar-me como um animal. Devia estar enjaulada, acorrentada. Olho para a minha mão aberta, os seus cabelos caem-me dos dedos e o vento varre-o juntamente com o meu primeiro amor. Isto foi num ato de raiva e de violência que ela teve relativamente a uma amiga. Este livro também fala da mentira. E na mentira, Gaia diz-nos assim: apetecia-me dizer que todos mentimos sobre a nossa família. É esse o covil das nossas mentiras mais descaradas, onde escondemos a nossa identidade. Inventamos fábulas, protegemos injustiças, assambarcamos lugares comuns e barricamo-nos atrás dos gritos, dos berros, dos mistérios. Mas o que digo não é isso. Olho para ele e replico: conta-me outra história. Isto é num diálogo que ela tem com o personagem do Cristiano, que depois vocês, quando lerem a história, vão perceber. Mas é muito forte. Todo o livro é de uma força incrível. Aconselho-vos vivamente a ler, mas eu diria que o que definiria isto é uma cacofonia, mas o que eu acho que define este livro, a palavra que acho que define este livro, é como a raiva nos pode subir à cabeça e incendiar os nossos olhos. E tudo isso é espelhado no livro. Até onde é que há uma fronteira? Será que há redenção? É isso, algumas perguntas que este livro também nos levanta. Obrigada por estar desse lado e não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor,
partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro A Água do Lago Nunca é Doce, de Júlia Caminito, da Lua de Papel, chancela da Leia. Vitaler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.